Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a virtude política, segundo Maquiavel, ou a virtude. Ele faz uma diferenciação entre a virtude cristã, que é a disposição para a prática do bem, e a virtude política, que é a capacidade de domar a fortuna, de saber fazer tanto o bem quanto o mal, de empreender tanto aquilo que é bom quanto aquilo que é mal, para poder conquistar e manter o poder e ter efetividade assim no âmbito político. Essa capacidade então de domar a sorte, o destino e fazer o que estiver à sua disposição ou o que estiver às suas mãos para poder conquistar e manter o poder. Com base nessas reflexões, já poderíamos inferir que a virtude do príncipe nada tem a ver com a virtude cristã, são completamente distintas. Ao contrário, terá que ser marcada por uma habilidade política muito especial. A competência de saber adaptar-se a cada situação e agir em conformidade com o bem do povo e a ordem social vigente. Assim, a virtude é uma forma de astúcia política, segundo Maquiavel. Dessa forma, é preciso saber separar o que vale na esfera privada, nas convicções pessoais, e o que vale na esfera pública. São duas coisas completamente distintas, segundo Maquiavel. No fragmento a seguir, Maquiavel deixa muito claro quais são os critérios da ação de um príncipe virtuoso, que não tem nada a ver com a virtude cristã, lembrando que é você saber empreender o que for necessário para conquistar e manter o poder. Cada príncipe deve desejar ser tido como piedoso, ele tem que parecer ser religioso, um homem santo, e não como um cruel, como um tirano. Apesar disso, ele deve cuidar de empregar convenientemente essa piedade. Não pode ser muito piedoso, porque senão o povo se aproveita e monta em cima. Ele pega o exemplo do César Borgia. Inclusive tem uma série no Netflix, Os Borgias, que mostra um pouco dessa família, que era uma família ligada à igreja e que exerceu o poder de forma eficiente e eficaz, mesmo sendo não muito ético, não muito condizente com o que mandava ou o que ensinava os mandamentos da igreja ou da fé cristã. Então César Borgia era considerado cruel. Contudo, sua crueldade havia reerguido a Romanha. Ele conseguiu ser eficiente naquilo que estava fazendo e conseguiu uni-la e conduzi-la à paz e à fidelidade. Então, mesmo sendo um cara cruel, um tirano, um ditador, nos termos atuais, ele conseguiu ter efetividade, conseguiu unir a região em que ele dominava politicamente e religiosamente, lembrando que naquela época política e religião estavam intimamente ligadas. O que, bem considerado, mostrará que ele foi muito mais piedoso do que o povo florentino, o qual, para evitar a pecha de Cruel, deixou que Pistoia fosse destruída. Então, em nome do bem, em nome do que é correto, ético e de acordo com os mandamentos de lei de Deus, muita gente deixa um reino, um governo se ferrar, se foder, né? Não deve, portanto, importar ao príncipe a qualificação de cruel para manter seus súditos unidos e leais, porque, com raras exceções, ele é mais piedoso do que aqueles que, por muita clemência, deixam acontecer desordens, das quais podem nascer assassínios ou rapinagem. Então, não adianta nada você ser bonzinho, correto, ético, religioso, se você não conseguir conquistar e manter o poder, e assim manter também o seu governo com um certo equilíbrio político. Não adianta nada, não tem efetivamente ou efetividade alguma. É muito melhor, às vezes, ser cruel, tirano e ditador e conseguir manter um bom governo, um governo eficiente e eficaz, do que ser correto e não consegui-lo. Com base nesse fragmento, percebemos que a virtude é a mediação para a manutenção do poder a serviço da ordem social, preservando o Estado. Dessa forma, mesmo que seja possível alcançar o poder por outros meios, como a fortuna ou a força, somente a virtude mantém o poder, só a virtude, né? Assim, embora possa ter havido violência na conquista do poder, a virtude do príncipe saberá progressivamente substituir a natureza dessas ações por outra, que considere o bem comum. O tema da astúcia vinculado à virtude une-se também ao tema da força como possibilidade sempre presente no exercício do poder para a manutenção do Estado. Então, é preciso saber usar tanto a astúcia quanto a força para a conquista e manutenção do poder. No texto a seguir, Maquiavel usa a metáfora do leão e da raposa. O leão que tem a força e a raposa a astúcia para simbolizar as duas estratégias diferentes de ação que um governante deve usar, quando a ação com base na lei não é suficiente. Então, nem sempre a lei é suficiente para que um governo seja justo, para que um governo seja equilibrado e eficiente. Deveis saber, portanto, que existem duas formas de se combater. Uma pelas leis, que é a forma legal, e muitas vezes legítima, a outra pela força.
A primeira é própria do homem e a segunda dos animais. Como, porém, muitas vezes a primeira não é suficiente, só a lei não é suficiente, é preciso recorrer à segunda, à força, que é a lei dos animais. Ao príncipe torna-se necessário, porém, saber empregar convenientemente o animal e o homem. Uma sem a outra é origem da instabilidade política de qualquer governo, sendo, portanto, um príncipe obrigado a bem serviço da natureza da besta. Então ele tem que saber ser tanto um sujeito legal, que age conforme a lei, quanto também usa a força quando necessário. Deve dela tirar as qualidades da raposa, a astúcia da raposa e do leão, pois este não tem defesa alguma contra os laços, contra as redes, e a raposa não tem defesa contra os lobos. Precisa, pois, ser raposa para conhecer os laços, ou seja, astúcia, e leão para aterrorizar os lobos. Os que se fazem unicamente de leões não entendem de estados. Tem que também ter astúcia e tem que também saber valorizar a lei. Por isso, um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada. Deve, às vezes, falar alguma coisa e voltar atrás, quando isso se lhe torne prejudicial e quando as causas que o determinaram cessem de existir. Então, não quer dizer que você fala alguma coisa que você tem que concretizar aquilo que você disse, ou ser fiel à sua ideia e à sua palavra. Você pode mudar de opinião, o governante deve, inclusive, mudar de opinião se as circunstâncias assim o exigirem, segundo o Maquiavel. Se os homens todos fossem bons, esse preceito seria mau. Mas como os homens são maus, mas dados que eles são maus e que não a observariam a ter o respeito, também não é obrigado a cumpri-la para com eles. Então, ele está dizendo aqui que os homens são maus por natureza, né, e são movidos por interesses, pelo egoísmo. Então a gente não pode confiar nas pessoas. O ideal seria que sim, a gente pudesse confiar em todo mundo e aí a sociedade seria linda e perfeita. Mas como não é essa a realidade, a gente também não tem que agir com fidelidade, com lealdade. Às vezes é necessário ser infiel e desleal. Pensando na melhor forma de governo, Maquiavel nos diz que há 3 espécies de governo e os que pretendem estabelecer a ordem numa cidade devem escolher, dentre essas 3 espécies, a que melhor convém a seus objetivos. O monárquico, que é o governo de um só, mas que pode cair no despotismo, na tirania, na ditadura. O aristocrático, que pode cair na oligarquia, no governo de alguns. O aristocrático seria o governo dos melhores, cai no governo de alguns e alguns corruptos. O monárquico, o governo de um, para o despotismo tirano, o governo de um, mas de forma violenta e arbitrária. E o popular, que hoje nós chamamos de democracia, podendo cair na permissividade, na demagogia, como acontece com as democracias atuais, que tem lá toda uma imagem de que seria o melhor dos governos possíveis, mas na prática a gente vê que não é bem assim que funciona. Contudo, é preciso ficar atento à reflexão de Maquiavel, uma vez que o seu ideal político não é um príncipe por ele descrito, que é muito mais uma necessidade do momento histórico. Então ele está trabalhando aqui não com o governo ideal, mas com o governo segundo a realidade, as circunstâncias, e era aquilo que a Itália precisava naquele momento para fazer a sua unificação e se libertar daquelas guerras que estavam acontecendo entre os estados e as diversas regiões da Itália, que depois veio a se configurar como o país Itália a partir da unificação no século XIX. Mas ele está falando aqui no século XVI, né? O ideal político está na República Romana, naquela lá do Império Romano, antes do Império, na verdade, né? Baseada na liberdade e nos bons costumes. Esse é o verdadeiro bom governo. Apesar disso, o Álvaro Príncipe é o livro de cabeceira da maior parte dos políticos, né? Lula usa, o Bolsonaro está usando, está sendo dissimulado, está fazendo alguns joguetes da astúcia e da força política defendidos por Maquiavel. Isso aí sempre foi usado por todos os governantes. O Trump está fazendo isso lá nos Estados Unidos. Então, ao contrário da Constituição espartana, nascida inteiramente do cérebro de um legislador só, a Constituição de Roma tinha sido formada através de uma longa gestação, durante séculos, e não pela vontade de um único legislador. Depois da expulsão dos reis, Roma transformou-se numa república, num governo para o povo, numa res publica, numa coisa do povo, voltada para os interesses comuns da população do povo. A República, retendo os cônsules e o Senado, representou em princípio a mistura de 2 das 3 formas mencionadas anteriormente. A monarquia, o governo de um só, e a aristocracia, o governo dos melhores, né?
Só faltava introduzir o governo popular mediante a instituição dos tribunos do povo, representantes do elemento popular. A República Romana alcançou a perfeição, completando a mistura das três constituições simples. A perfeição do governo misto consiste na capacidade de resistir ao tempo. Quanto mais tempo conseguir manter ou garantir a manutenção do poder, melhor e mais eficiente prova que esse governo é. Então, as constituições simples sucedem-se muito rapidamente. Seu defeito é a sua instabilidade. Então, o defeito de todo governo é a instabilidade. E se dá justamente porque o governante geralmente não sabe conquistar e manter o poder. Trata-se de um defeito tão grave que mesmo as constituições que seriam boas por si mesmas são, na verdade, más, devido à falta de estabilidade. Elas aparentemente são boas, aquela constituição garantindo direitos que são universais, mas que na prática não conseguem se manter. É o caso do Brasil. Nós já tivemos desde o Brasil Império várias constituições, se eu não me engano 7 ou 9, né? Tá entre esse número aí, nesse período. Algumas delas muito boas, mas sem estabilidade alguma, direto tendo golpes e golpes atrás de golpes, né? Então é complicado. As constituições das três formas de governo boas se corrompem com tal facilidade que podem também tornar-se perniciosas. Mesmo uma constituição boa pode ser usada para o mal. A de 88, que no papel é muito boa, linda, tem sido usada perniciosamente. Foi usada pelo PT, foi usada pelo FHC, e agora o próprio Bolsonaro, que era um crítico dela, parece estar a defendendo, mesmo nos seus aspectos não muito interessantes para a economia e para a política tupiniquim. Maquiavel, no segundo capítulo do livro O Príncipe, diz: para mim todas essas formas de governo são igualmente desvantajosas. As três primeiras porque não podem durar. As três outras pelo princípio da corrupção que contém. O remédio é um governo misto, que saiba mesclar, que, por trazer o melhor da representatividade, em princípio será o mais durável se a circunstância exigir. Então, para Maquiavel tudo depende, vai depender da circunstância, são ela que vai balizar, são as circunstâncias que irão balizar as medidas de um governo e também a eficiência desse mesmo governo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar as próximas notificações dos próximos vídeos. É isso aí, hasta la vista, babes, e até a próxima.